Eu acho que temos que ser muito sérios, e eu já sei que isto vai ser uma daquelas coisas que vai criar ruído na campanha, mas se queremos ser sérios, temos que analisar aquilo que temos no território. Ponto 1. Os jovens não saem só de Tomar, saem de todas as regiões do interior. Sim, tal como disse, não é um problema exclusivo de Tomar. Por outro lado, eu não me revejo naquele discurso sistemático de que em Tomar não há oportunidades de emprego, que em Tomar não há, tem que ir tudo para fora para arranjar trabalho. Vamos lá ver uma coisa, o mercado de trabalho hoje em dia é cada vez mais aberto, quer dizer, deixou de ser regional, aliás, a nossa região não tem um mercado de trabalho, tem um mercado de trabalho segmentado, mas pronto, isso é outra conversa. Eu, jovem, se quer tirar, por exemplo, a astrofísica, é óbvio que não vou encontrar trabalho em Tomar, mas por outro lado, há algo que também é importante vermos. Se queremos ser sérios na análise, temos muitos jovens a regressar ao concelho. Agora, estamos a falar de grandes fábricas? Não estamos. E, portanto, aqui, aquilo que é o tecido económico, empresarial do concelho está a mudar e tem vindo a mudar ao longo do tempo. O que é que temos estado a atrair mais? Estamos a atrair mais jovens, efetivamente quadros superiores, portanto, uma mão de obra mais qualificada. Muitos deles dedicam-se ao setor primário, outros dedicam-se, obviamente, nomeadamente às novas tecnologias, não é? E outros ainda vêm abrir negócios para Tomar. E, portanto, efetivamente, temos uma população envelhecida, e aqui este é um desafio para o futuro, que podemos falar mais à frente. Agora, também vemos empresários em Tomar que procuram mão de obra e não conseguem encontrar, e portanto há aqui algo que não bate ou muito seja, certo. Quem possa prometer ou quem prometer que durante os próximos 4 anos irá inverter esta tendência de perda de população não estará a ser sério? Eu não estou a dizer isso. Tem é que dizer como é que o fará. Ou seja, nós temos que, e aqui é uma questão de competitividade do território, como é que nós podemos tornar o nosso território mais atrativo para captação e retenção de jovens? E há aqui um conjunto de fatores em que temos que trabalhar. Não adianta estarmos a dizer que Tomar é muito bom, é muito bonito, mas como é que eu atraio? Isso é que é importante, que eu gostava de ouvir dos outros candidatos, porque todos nós queremos atrair empresas, todos nós queremos atrair mão de obra, fixar mão de obra, mas como é que o fazemos? Por exemplo, nós estamos inscritos há vários anos e tem tido alguns frutos na plataforma do AICEP, e cada vez que há um investimento estrangeiro, portanto a AICEP trabalha com investimento estrangeiro, que queira vir para fora dos grandes centros, portanto nós somos contactados pelo AICEP e temos trabalhado com algumas empresas, algumas coisas dão certo, outras não dão certo. Por exemplo, a Critical Software, que está cá em Tomar, e a Critical Software, como sabem, trabalha até para a NASA, é uma empresa portuguesa e que está cá em Tomar. Temos aqui um conjunto de empresas ligadas com as novas tecnologias. Aquilo que é a zona industrial também tem estado a crescer, aquilo que é o comércio, e portanto toda a gente vê que o número de superfícies comerciais tem estado a crescer, e para isto tudo é necessário mão de obra. Agora, mas para isso, para podermos atrair empresas com maior número de trabalho, e por exemplo a Softinsa teve esse problema e que teve que ir buscar trabalhadores ao Brasil, quadros qualificados, e que nós tivemos que atuar, nós Câmara, tivemos que atuar nesta vertente que eu lhe vou falar, é a questão da habitação. Das primeiras coisas que as empresas, quando uma empresa se quer deslocalizar, primeira questão que colocam não é se a gente tem incentivos ou deixa de ter, porque não é isso que estamos a falar de grandes empresas, é óbvio. É como é que funciona o mercado da habitação em Tomar. E esse é efetivamente um dos problemas que nós temos no nosso mercado de habitação. Temos um mercado muito fechado, não disponível para arrendamento. Nós estamos a falar de quadros essencialmente jovens, qualificados e que não querem comprar uma casa, porque hoje em dia já não há trabalhos para toda a vida. Sim. E portanto o jovem hoje está a trabalhar aqui, amanhã estará a trabalhar noutra empresa. Por exemplo, mesmo durante o período de pandemia,
houve jovens que estavam a trabalhar, ou quadros que estavam a trabalhar, por exemplo, na Softinsa, e que saíram pode-se trabalhar remotamente, e portanto a pandemia também veio demonstrar isso, e foram para outras empresas, responderam a entrevistas de emprego em outras empresas, e portanto o mercado é muito volátil. E a questão da habitação aqui é essencial. Por isso é que nós temos no nosso programa eleitoral como primeiro pilar, digamos, a questão da habitação. Não a habitação social, essa tem que continuar, e portanto isso vem dar um tipo de resposta que temos estado a dar ao longo destes 8 anos, mas a habitação a custos controlados, para termos rendas acessíveis, para que a Câmara poder gerir um conjunto de edifícios, e portanto aqui será construção nova, para colocar precisamente no mercado a rendas acessíveis. E isto terá um impacto de 2 formas. Primeiro, aqueles tomarenses que queiram, aqueles jovens que queiram sair de casa dos pais e que tenham condições, e não têm dinheiro para comprar um andar ou para fazer um arrendamento no mercado normal, poderem ir para esse parque habitacional, digamos. E também ter aqui uma reserva para podermos receber os quadros que vêm de fora, pelo menos durante algum tempo, até conseguirem, por eles próprios, arranjar ou alugar casa. Nós entendemos que com estes 2 tipos de resposta em matéria de habitação, e sobretudo na habitação a custos controlados, aquilo que eu costumo dizer, roubando até um slogan à Câmara de Lisboa, mas que eu acho que funciona muito bem, casas que as pessoas possam pagar, vimos aqui dar resposta naquilo que tem sido uma das questões que as empresas nos têm colocado em matéria de mercado de habitação, e entendemos que isto também vem ajudar a dinamizar o mercado privado de habitação. E, portanto, pois, porque esse a Câmara não pode controlar. Não pode, esse não podemos controlar. E, portanto, é a altura certa para fazer isto, através do... Repare, nós estivemos a fazer contas. E lhe perguntar porque é que não foi feito no ano passado. Estivemos a fazer contas. Primeiro temos que arranjar um privado que esteja disponível e área dentro. Aquilo que é a nossa intenção é construir dentro do perímetro urbano. Portanto, estamos a falar de construção nova, dentro do perímetro urbano. Primeiro temos que identificar locais onde é possível construir. Depois tivemos que definir as tipologias que pretendemos. E, portanto, as tipologias que nós pretendemos é T1, T2 e T3. E depois temos que fazer, obviamente, ver o financiamento. Nós temos estado a estudar para avançar para 50 fogos nestas 3 tipologias. A habitação a custos controlados tem um preço padrão que está perfeitamente definido no site do IRU. Se nós avançarmos para esta situação, são necessários 6 milhões de euros. Ora, a autarquia de Tomar não tem 6 milhões de euros para investir sem recorrer a financiamento. O Plano de Recuperação e Resiliência é a oportunidade, quer para a habitação social, portanto é aquilo que é o chamado o primeiro direito, quer para a habitação a custos controlados e rendas acessíveis. E, portanto, nós estamos a preparar o processo desde já, neste momento, para que tenhamos o processo pronto assim que abram as candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência. E por isso é que não avançámos antes, porque não havia efetivamente capacidade financeira. Ainda há pouco falou que este tema, o de tentar aqui inverter a saída de população, será um dos temas usados ou aflorados pelas outras candidaturas, e dizia que essas candidaturas terão que explicar aquilo que farão. Permita-me então agora colocar-me no lugar dessas candidaturas e perguntar-lhe o seguinte: o que é que foi feito nestes últimos 8 anos então para inverter esta tendência? Bem, como sabe, nós licenciamos um conjunto de investimentos em Tomar que permitiram não só a vinda de empresas, como a vinda de jovens casais e portanto, isso veio contrariar um pouco essa tendência.
Portanto, trabalhamos, porque eu devo-lhe dizer, quando entramos há 8 anos, estava a colocar a questão no ciclo de 8 anos, sim, quando entramos há 8 anos, esta questão da habitação, eu não pensei que fosse um entrave à questão à vinda e à fixação de jovens, e portanto trabalhámos aqui toda a questão de habitação. Por outro lado, trabalhámos também nestes últimos 4 anos, que aliás foi tornado público, só agora é que foi possível, porque também o ano passado foi um ano perdido em matéria de conseguirmos acelerar aqui um conjunto de processos. É fundamental, e portanto temos que ver, nós queremos atrair toda a gente, mas se calhar queremos atrair, até pelas questões da natalidade, queremos atrair jovens que depois se fixem e tenham, e pronto, e fiquem na cidade, no concelho. A questão da infraestrutura tecnológica, nós não podemos estar a atrair jovens, e a pandemia veio efetivamente também colocar do lado das empresas a necessidade da infraestrutura tecnológica, o que nos dá aqui alguma força, ou nos deu aqui alguma força para podermos negociar com a Altice, neste caso foi com a Altice. Como sabe, foi assinado o protocolo para 85% do território até ao final deste ano ficar com a fibra óptica, sendo o restante para o próximo ano. E aliás veio até permitir, nós já utilizávamos condutas partilhadas com nós, Câmara, com a Altice, e nada disso estava regulado, e portanto veio permitir também regular a utilização conjunta das condutas. E portanto questão da infraestrutura tecnológica no concelho todo, isto é dotar o território de condições para atrair e reter. Felizmente, e isso tem sido... Essa atração vai muito para além do simples, entre aspas, comércio e serviços. Há aqui também essa vontade de ter o chamado emprego qualificado. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, nós centramos-nos muito no turismo, não é? Mas, portanto, o turismo, ok, é um pilar importante, atendendo à história e ao património que temos. Mas nenhum concelho se deve centrar só num pilar. Ainda por cima, sendo o turismo importante, mas é um mercado muito volátil, não é? E, portanto, aquilo que é a nossa estratégia eu tenho dito isto algumas vezes, é emprego qualificado, essencialmente na área das novas tecnologias ou correlacionado com as áreas das novas tecnologias. E daí também a questão da infraestrutura tecnológica ser importante. Começámos a trabalhar na questão da habitação a custos controlados e, portanto, já lhe expliquei há pouco porque é que só agora é que é possível ela avançar e, portanto, vai avançar quando conseguirmos candidatar ao Plano de Recuperação e Resiliência. Nós temos uma vantagem importante para aquilo que são os quadros que queremos atrair e dizer-lhe que nós temos participado, eu há pouco aflorei isto assim, en passant, nas áreas das novas tecnologias o mercado de trabalho é muito competitivo e as empresas têm que recrutar trabalhadores fora do país até. E quando se recruta trabalhadores fora do país, obviamente que a entrevista de emprego é feita pelas empresas, mas depois, na fase final da entrevista, e para aqueles que já estão selecionados, a Câmara de Tomar costuma, através do seu gabinete, o Tomar Investe, ter uma entrevista e fazer uma visita guiada com esses potenciais trabalhadores das empresas, a Tomar, uma visita guiada online, onde nós explicamos como é que funciona a saúde em Tomar, desde os cuidados primários aos cuidados hospitalares e continuados, a educação, como é que é a prática de desporto em Tomar, como é que é a cultura, e portanto, antes de virem já têm uma visita guiada, quais são os supermercados que existem, e claro, respondemos às questões que nos colocam. E, portanto, o facto de nós termos, efetivamente aqui, todos os graus de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior, o facto de termos uma boa cobertura de cuidados de saúde, pode sempre melhorado, mas temos uma boa cobertura comparado com outros pontos do país. Temos uma localização próxima de Lisboa, Porto, grandes centros. E há espaço para crescer? Há espaço para crescer ainda, sim. Há espaço para crescer. Agora,
Depende. É importante que esta saga, que eu já lhe chamo saga, do Plano Diretor Municipal, de uma vez por todas, esteja terminado. Porque nós temos a zona atual, o Parque Empresarial, em que paulatinamente estamos a receber os lotes, ainda agora há cerca de 3 semanas, num daqueles processos que nós temos em tribunal de reversão de lote, ganhámos a ação e, portanto, é mais um lote que vem, mas... Tem ideia de quantos é que estarão disponíveis nesta altura? Disponíveis para poder adjudicar já 3. Sim, 3. O problema é que aquilo que nós temos em lista de espera, desses 3, há um que está a ser trabalhado o processo para levar à reunião de Câmara, portanto ficaremos com 2. O problema é que as empresas que temos em lista de espera para poder ir para o Parque Empresarial pretendem áreas superiores àquelas que estão disponíveis e, portanto, não podemos fazer aqui essa não podem ir para lá. A sua candidatura está aqui, ou encara também este aumento de espaço, por assim dizer, como uma prioridade, ou seja, temos a zona industrial, não é ou não será suficiente para as necessidades, será necessário criar um outro espaço? Sim, sem dúvida. Sim. E aliás, isso está, por isso é que eu dizia que é importante que o Plano Diretor Municipal esteja aprovado. Estamos a falar em Val dos Ovos? Estamos a falar em Val dos Ovos, mais ligado à logística. E porquê logística? Aquilo que é estratégia. Nós não somos um concelho isolado, não é? Portanto, aquilo que é a estratégia da região Médio Tejo, um dos eixos estratégicos, é precisamente a logística. E, portanto, temos estado também aqui a trabalhar para alinhar a estratégia com a instituição de ensino superior, no sentido de também promover cursos nesta área. É uma forma, promovendo os cursos, havendo a oferta no território, os alunos ficam no território também. E, portanto, vai haver aqui, chamemos-lhe um cluster, de logística também. E, portanto, também é importante avançarmos com a criação da área empresarial em Val dos Ovos, para que possamos começar a acomodar outro tipo de empresas.